no amor que nos une. Essa frase nunca teve tanto sentido. Não vemos a hora de nos encontrarmos assim, bem pertinho, no lugar especial de sempre. Alguns de nós crescemos e amadurecemos juntos. Outros chegaram depois e passaram a fazer parte da nossa caminhada, com a intensidade que uma verdadeira amizade possui. Cada um com seu jeito especial, somos muito melhores juntos. De repente não estávamos tão juntos. Passamos a sentir falta e buscar mais, e se importar mais, e o que já era forte ficou invencível. Isso porque temos um amigo em comum. Ele nos diz que é bom estarmos juntos, em comunhão. Jesus é o nosso grande amigo. Amigo cuida, amigo se importa, amigo quer se relacionar, amigo nos conhece. Olhando para ele, aprendemos a ser como ele é. Jesus morreu na cruz para que pudéssemos ter uma amizade com Deus. E esse amor de Deus entra no coração e afeta as amizades com as outras pessoas. De que forma fazemos a diferença na vida dos nossos amigos? Amizade é uma coisa muito preciosa. Agradeça a Deus hoje por seus amigos. Palavras de bênção são como abraços. Quem você abraçaria hoje? Fale para o seu amigo o quanto ele é importante para você e vai ser o melhor abraço de todos. Assim como o verdadeiro amigo, que nunca abandona. Deus conta conosco e nós contamos uns com os outros. Olá, este é o último dia do ano e eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós e agradecer a você, a sua família, por me receber em sua casa, para que juntos adoremos ao Deus vivo, ao Senhor dos Senhores, ao Deus eterno. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Hoje, 31 de dezembro de 2020, estamos nos despedindo deste ano. E devemos agradecer a Deus. Foi um ano diferente, um ano em que aprendemos a andar de máscaras. Então um ano que assustou, um ano que trouxe medo, mas um ano que fez com que muitas pessoas se voltassem para Deus, olhassem para Deus e esperassem em Deus, confiando nele e buscando nele a saída, buscando nele a cura. Muitos amigos ficaram pelo caminho, mas nós devemos agradecer a Deus, porque nossa igreja foi privilegiada, porque não perdemos nenhum membro para a Covid, e perdemos uma querida irmã, pastora Elvira, mas não foi Covid-19. Nós agradecemos a Deus. Alguns foram sim contaminados, foram infectados, mas superaram a enfermidade. O Senhor tem estado conosco. Nós temos muitas razões para dizer: ó Deus, muito obrigado. Te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor tem nos guardado. É um tempo diferente, é um tempo difícil, mas nós devemos olhar para o alto, olhar para o nosso Deus, confiar nele, buscar a sua face. Eu convido você a, neste momento, buscar ao Senhor e consagrar a sua vida ao Senhor e dizer: Senhor, ó Deus eterno, eu quero te servir mais em 2021, eu quero ser uma bênção em 2021, eu quero fazer a tua vontade, quero aprender de ti, quero frutificar, eu não aceito mais não frutificar, eu quero dar frutos, e esses frutos vão resultar em almas, em conversão de vidas, de almas, transformação de vidas. Recebe, Senhor, este meu pedido, este meu clamor. Eu convido a família agora a orar ao Senhor, a falar com este Deus, e nós vamos consagrar ao nosso Deus esse culto, essa celebração que é feita para a sua honra e sua glória. Nosso bendito Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos por aquilo que o Senhor é.
Te agradecemos, ó Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. Te agradecemos porque foi realmente um ano difícil para nós, um ano diferente. Nós vimos tantas coisas acontecerem, mas o Senhor tem nos guardado e nós te adoramos e te bendizemos. Mas te adoramos porque o Senhor está dentro de nós. Te adoramos porque, como disse o teu servo do passado, quer vivamos, quer morramos, somos do nosso Deus, somos do Senhor. Te agradecemos pela esperança. Te agradecemos pela paz. Afaste de nós, Senhor, as transgressões. Afaste de nós, Senhor, o pecado. Afaste de nós, Senhor, o medo. Tira, Senhor, as enfermidades, a depressão, porque nós somos teus filhos. E Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Receba a nossa adoração. E neste último dia do ano, Senhor, queremos deixar registrada a nossa gratidão por tudo o que passou e clamar que o Senhor nos dirija em 2021 e que em 2021, mais do que nunca, olhemos para o alto, busquemos a Cristo, a Ti, e te glorifiquemos. É nossa oração, pedindo perdão por nossos pecados, mas te bendizendo e te adorando em nome de Jesus. Amém. E nesse instante nós vamos adorar a este Deus, adorar a Cristo, a Jesus, a estrela da manhã. É o título da canção que vamos louvar, vamos adorar. E a estrela da manhã tem um significado muito especial. A estrela da manhã, ou também chamada de estrela d'alva, ou estrela da alva, ou seja, estrela do amanhecer, é aquela última a desaparecer nos céus quando a noite se vai. E esse título é atribuído a Jesus, porque a estrela da manhã, ela faz separação entre a noite e o dia, entre a escuridão e a luz, e é exatamente o que Jesus faz. Ele é a estrela da manhã, porque ele põe fim às trevas, põe fim à escuridão, põe fim à noite e nos dá um novo dia. Ele é a luz do mundo. Quem me segue, diz Jesus, não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. E é assim, Jesus, a estrela da manhã, digno de honra e glória e louvor, e é isso que faremos agora.
E agora nós vamos celebrar ao nosso Deus, ao Rei dos Reis, ao dono dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. Nós vamos honrar a Ele, ao nosso Pai eterno, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que não seja um ato simplesmente comum de se adorar, mas algo muito especial, reconhecendo a soberania de Deus. Nós somos administradores dos talentos, administradores dos bens que Ele mesmo nos dá. Ele nos dá saúde, nos dá força, capacidade. A Ele todo louvor e honra e adoração. Há aqueles eruditos modernos que estão advogando a tese de que os dízimos e as ofertas passaram. A lei carregou os dízimos e as ofertas. Nós agora contribuímos segundo propomos em nossos corações. Eles se baseiam naquela passagem de 1 Coríntios que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não por obrigação, mas porque Deus ama o que dá, ou aquele que dizima, aquele que entrega a oferta com alegria. Mas eles esquecem que este texto, quando eles apresentam, está totalmente fora do seu contexto. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está recomendando é que os crentes da Grécia, e também ele havia feito isso com os da Ásia Menor, reunisse recursos numa ajuda humanitária para socorrer os crentes, os irmãos de Judá e de Jerusalém, que estavam passando fome por causa de uma seca severa da qual eram vítimas. Então, nesta ajuda humanitária, em qualquer outra ajuda humanitária, sim, cada um contribua segundo proponha em seus corações, diferente de dízimos e ofertas. Vamos imaginar, esses eruditos, será que estão dizendo também que junto com os dízimos e as ofertas, que segundo eles ficaram com a lei e não mais vigoram hoje, eles estão dizendo também que as bênçãos que seguiam os dízimos e as ofertas também ficaram no passado? A palavra de Deus diz que Deus repreenderá. Ele diz: eu repreenderei o devorador para que não mais consuma o fruto da vossa terra. Fazei prova de mim se eu não abrir as janelas dos céus e vos derramar bênçãos, das quais vos advenha ou resulte a maior abastança. No livro de Provérbios diz: assim se encherão abundantemente os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Essas bênçãos também ficaram no passado. A palavra de Deus diz que o povo, seus servos, se obedecessem e a aliança e fossem fiéis na aliança, iriam ter saúde, graça, paz, a sua família seria uma bênção e ainda emprestaria a muitos, mas não tomaria emprestado. Essas bênçãos também ficaram para esses eruditos na lei. Finalmente devemos concluir que os dízimos e as ofertas não são da lei, são antes da lei. Vigoraram durante a lei. Fim da lei, entrando no tempo da graça, obviamente Deus não mudaria o modo de sustentar a sua obra, porque Ele queria que a igreja se espalhasse pelo mundo, a igreja que Ele fosse fiel, e simplesmente ela precisa do sustento, nosso sustento. Nós devemos fazer a nossa parte, e as promessas de Deus permanecem vivas. Vamos então orar ao nosso Deus e entregar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Você pode usar o QR Code que aparece na sua tela, você pode dizimar através da Internet Bank ou Pix. Agora tem tantas coisas, não é isso? Você pode também, você que está saindo, fazer depósito bancário, você pode pedir o plantão SOS, ou se você vier ao templo durante a semana, também você pode entregar e colocar no gasofilácio. Que Deus nos abençoe, que Ele receba nossa adoração. Vamos então falar e adorar e consagrar ao Senhor, mais do que dinheiro, mais do que o resultado do nosso trabalho, nossas vidas. Vamos dizer: Senhor, este ano de 2021, eu quero frutificar, eu quero colocar diante de Ti minha vida para o Senhor usar, eu consagro a Ti a minha vida também. Vamos nesse instante falar com Ele. Nosso bendito, mais uma vez nos dirigimos a Ti para agradecer.
Agora agradecer a saúde, a força, agradecer a capacidade que o Senhor nos dá para produzirmos. Também somos administradores dos bens que o Senhor mesmo tem nos dado. Se formos fiéis, a Tua palavra diz que o Senhor nos colocará sobre muito maior bens, Senhor. Que sejamos, ó Pai, homens e mulheres que confiem na Tua palavra e que não ouçam o mundo, nem os eruditos que querem atualizar a Bíblia ou querem interpretar ao seu modo, Senhor, os ensinos e os princípios eternos que o Senhor nos trouxe. Que amemos a Tua palavra, amemos a Tua obra, a Tua igreja, e que ajudemos, Senhor, juntos a expandir a Tua palavra e o Teu reino aqui neste mundo. Receba então, Senhor, nossas vidas e dá-nos os dons espirituais para que revelemos, Senhor, ao mundo e através da igreja aquilo que o Senhor decidiu, aquilo que o Senhor escolheu para nós. É no nome de Jesus que oramos, te exaltando e te glorificando, ó Pai. Amém e amém. Agora vamos à mensagem de nosso Deus. O tema proposto para este último dia do ano, quando vamos receber, segundo a graça e bondade de Deus, um novo período, um novo ano, 2021, é exatamente 2021, um olhar para o alto. Meus queridos irmãos e amigos, todos que participam dessa celebração ao nosso Deus, o ano de 2020 começou numa quarta-feira e jamais será esquecido pela humanidade e também por nós. Nele vivenciamos o medo e percebemos uma profunda transformação. O mundo e o Brasil
até nós mesmos conhecemos as máscaras. Aquilo que víamos somente no Oriente, à distância, pelas redes sociais ou pela televisão, agora chegou até nós. Também desenvolvemos, pelo lado positivo, conhecimentos tecnológicos inimagináveis, principalmente no que diz respeito à comunicação. Através das plataformas, nós podemos distribuir a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, nos reunir, fazer assembleias e também conversarmos com nossos amigos à distância. Podemos levar a palavra de Deus a grandes distâncias realmente. O fato é que viramos 2019 para 2020 com algumas esparsas informações a respeito de um vírus que estava matando ou contaminando pessoas na China. Nós tivemos notícias de que o médico que descobriu foi preso e que logo depois morreu contaminado, infectado pela própria doença. E a China negando, escondendo do mundo, escondendo de todos, escondendo da Organização Mundial de Saúde. E as informações que chegavam eram atravessadas, distorcidas. E na verdade o que vimos foi uma tremenda irresponsabilidade, que todo mundo está pagando por isso. Nós vimos então o ano de 2020 sendo recebidos, como sempre, com fogos, queima de fogos, Copacabana, sei quantos minutos, 20 minutos de fogos, o mundo inteiro. Quem tem parentes no exterior, longe, como na Austrália, as pessoas recebendo o ano muito antes de nós, já festejando. Então recebemos, agora já no dia 1º de janeiro, já aconteceu um fato tão triste, quando mais de 60 pessoas morreram em Jakarta, capital da Indonésia, como consequência de inundações. No dia 2 de janeiro, os Estados Unidos mataram o comandante do exército iraniano, assustando o mundo e as autoridades e as potências. Neste mesmo dia foi comunicado que mais de 500 milhões de animais foram mortos nos incêndios da Austrália de setembro até dezembro de 2019. Isso foi publicado no dia 2 de janeiro de 2020 através da revista Veja aqui no Brasil. No dia 8, o Irã derruba um avião ucraniano, matando 176 pessoas. O ano começou difícil. No dia 11, a China anuncia a primeira morte pelo novo coronavírus, que mais tarde recebeu o nome de Covid-19. Covid é a sigla para Coronavirus Diseases, que significa doença. E no dia 31 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, anunciou a doença como um surto. Vem fevereiro, carnaval no Brasil, no dia 25, terça-feira de carnaval, o primeiro homem infectado é descoberto no Brasil. Que coisa triste começa. Em março, chega março, Ronaldinho Gaúcho é preso, fica vários meses preso. No dia 9 de março, a Itália faz o primeiro fecha tudo, lockdown. E está apavorada e entristecida com muitas mortes. No dia 11/3, a OMS finalmente proclama que não se trata de um surto, mas de uma pandemia, ou seja, alcança o mundo inteiro. No dia 12 de março, depois desse anúncio, ocorre a maior queda mundial no mercado de ações. Tantas coisas vão acontecendo. No dia 16 de março, a primeira morte por coronavírus, ou novo coronavírus no Brasil, um homem em São Paulo. E a partir do dia 16, o Brasil fechou. A indústria fechou, o comércio fechou, as cidades se tornaram cidades fantasmas, a cidade do Rio de Janeiro ficou sem trânsito nenhum. É um assustador o que acontecia. Em 10 de abril, o Brasil atinge 1.000 infectados. E vem a Páscoa no dia 12 de abril, dia 19, há uma série de ataques lá no Canadá que mata 18 pessoas, 18 jovens. E no dia 28, os Estados Unidos atinge 1 milhão de infectados, 28 de abril.
Em maio, explodem protestos nos Estados Unidos por George Floyd e se intensifica os protestos da chamada Black Lives Matter, ou vidas negras importam. Em junho, dia 11, os Estados Unidos chega a 2 milhões e no dia 19 o Brasil atinge 1 milhão de infectados. E no dia 30, um ciclone no sul do Brasil matam 10 pessoas. Estamos no meio do ano. No dia 2 de julho, um deslizamento de terra em Mianmar mata de vez 170 mortos, 170 pessoas, e mais 100 ficam desaparecidos. No dia 19, um mês depois de atingir 1 milhão, o Brasil chega a 2 milhões de infectados. Agosto, explosão em Beirute, logo de cara 100 pessoas morreram e mais de 4 mil feridos, e o número de mortes só fazia subir. Em setembro, e os Estados Unidos ultrapassam 200 mil mortos. Outubro, Brasil tem 5 milhões de infectados e 150 mil mortos. Em novembro chega, Joe Biden vence as eleições dos Estados Unidos e a discussão lá é imensa até hoje sobre se houve fraude ou se não houve fraude. No dia 25 morre o grande astro argentino e mundial Maradona, e chega dezembro. Em dezembro, no dia 14, ocorre um eclipse solar total que pode ser visto no Peru, na Bolívia, no Uruguai, no Chile, na Argentina, no Paraguai, em grande parte do Brasil. E já havia mais de 400 anos que isso havia acontecido, um fato histórico. No dia 21 ocorre uma grande conjunção de Júpiter com Saturno, com os dois planetas separados no céu por 0,1 graus. Isto é uma conjunção mais próxima entre os dois planetas desde 1623. No dia 24, nós assistimos, véspera de Natal, uma juíza, Viviane Vieira do Amaral Arronense, ser assassinada na frente de suas 3 filhas, 2 gêmeas com 9 anos, uma com 12 anos, pelo seu ex-marido João Paulo Arronense, com 16 facadas. Que coisa triste. Muitas dessas coisas nos assustaram. Porém, boa parte são acontecimentos que estão em nossas mãos evitá-los. Outros não podemos fazer nada, não conseguimos, mas devemos olhar para o alto, olhar para o nosso Deus, olhar para Jesus Cristo, olhar para os olhos de Deus e confiar nele inteiramente. Eu convido você a confiar em Deus. É necessário confiar em Deus. É preciso confiar em Deus, porque se não confiar em Deus, vem o desespero, vem o medo, vem a angústia, vem depressão, e as pessoas estão com medo de viver, têm medo de morrer, medo de viver, já não sabem mais o que fazer, estão sendo encurraladas. É preciso confiar em Deus. Eu convido você a confiar em Deus, a buscar o Senhor, a confiar no Deus dos deuses, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Olhar para o alto. 2021, convido você a olhar para o alto, olhar para o Deus vivo, e vamos ver o que isso significa na palavra de Deus. E o texto que nos dá base para falarmos sobre este tema está em Colossenses capítulo 3, todo o capítulo, e eu vou tentar facilitar o máximo o entendimento. Olhar para o alto, o que significa isso? Diante de tantas circunstâncias, diante de um mundo tão caótico e que traz tanto medo, olhar para o alto é a saída, olhar para o alto é a solução, olhar para o alto é receber vigor de Deus, é vencer os grandes desafios. Então nós vamos ver, com base nesse texto, que em primeiro lugar, olhar para o alto significa depositar nossa confiança em Deus. Isto é olhar para o alto, depositar nossa confiança em Deus, não nos políticos, não nas narrativas que vêm de todos os lados e de modo contraditório, não confiar no Supremo Tribunal Federal, não confiar na Organização Mundial de Saúde, não confiar no Presidente da República, não confiar nos governadores estaduais, não confiar nos homens, mas confiar em Deus, olhar para Deus, não confiar nas mensagens suaves que aparecem, muitas das vezes com falsas esperanças. Isso sempre houve. Nas Escrituras há muitas denúncias a respeito disso, mas olhar para Deus, confiar nele.
Em Colossenses, como vimos no capítulo 3, versos 1, 2 e 3, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então esse é o entendimento deste servo de Deus que espalhou o evangelho pelo mundo, esse grande instrumento de Deus, o apóstolo Paulo. Olhar para o alto, olhar para Cristo, ele está sentado ao lado de Deus. Isso significa dizer que ele está repleto, totalmente completo em poder, em glória, em honra. É isto. E nós temos Jesus Cristo que morreu em nosso lugar, mas que agora ele detém todo o poder. Ele disse isso: todo o poder meu Pai me deu na terra como no céu. Então podem ir pregar e anunciar o Evangelho, as boas notícias de salvação. Olhar para o alto significa depositar nossa confiança em Deus. Eu convido você a fazer isso, confiar em Deus. Não deixe o medo te dominar, não deixe o medo te assolar. O medo, ele começa pequenininho, como era quando éramos crianças, né? O medo vem e se a gente cultivar, ele vai aumentando, e se a gente correr dele, ele vai aumentando, vai se agigantando e vira um monstro. Não, olhe para o alto e enfrenta o medo e derrote o medo. É seu direito. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem vive com medo, quem vive depressão, não está vivendo a vida com abundância. Quem vive inseguro, desconfiado, quem não sabe se vive ou se morre, tem medo de uma coisa ou de outra, não está vivendo a vida em abundância. Precisa de Jesus. Então olhar para o alto significa depositar nossa confiança em Deus. Você tem feito isso? Você tem confiado em Deus, tem colocado sua vida na mão de Deus, tem descansado em Deus. Quem descansa em Deus não vive com medo. Quem descansa em Deus tem paz. Quem descansa em Deus está seguro. Eu lhe convido a confiar em Deus, a olhar para o alto. Mas em segundo lugar, olhar para o alto significa esperar a maravilhosa providência divina. Nós não sabemos ao certo de onde surgiu essa pandemia, e nem sabemos de onde surgem os males. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, nós sabemos que o homem é pecador, e o pecado traz consequências terríveis. Nós sabemos que o inimigo, nosso inimigo, é nosso adversário, ele tenta nos destruir, ele tenta nos oprimir. Tudo isso nós sabemos de tantas coisas, mas também não sabemos de muito mais coisas ainda. Precisamos olhar para o alto e esperar na maravilhosa providência divina. É o agir de Deus, é o agir do Senhor. E há promessas maravilhosas de Deus para aqueles que confiam nele. Aqueles que confiam nele não precisam temer coisa alguma. Jesus disse: não temam aqueles que matam o corpo, não tem mais o que fazer. O apóstolo Paulo diz: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, o próprio Jesus diz: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Significa dizer que estando aqui com o meu corpo físico, eu estou vivo. Mas se meu corpo físico sucumbir, seja por que razão for, eu estou vivo com Deus, ainda que não esteja mais aqui nesta terra. No verso 4 nós encontramos assim, olha: quando Cristo, que é a sua vida, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, ou se manifestar em algumas versões, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Jesus morreu, foi sepultado, e ele não precisou ter um túmulo. Ele pegou um túmulo emprestaram um túmulo. José de Arimateia emprestou um túmulo. Ele ficou 2 dias e alguma coisa, não chegou a ficar 3 dias completos. Ele ressuscitou, ele não está mais no túmulo. Quando aquelas mulheres foram buscar o túmulo para levar perfumes,
os anjos perguntaram: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Então Jesus ressuscitou dos mortos, está vivo, e ele foi vencedor, e o seu corpo foi transformado. Agora ele está vivo, ele anda, ele passa com a porta fechada, ele come se quiser não come, ele se desloca rapidamente para um lugar para o outro, não está mais preso à física, aquilo que nós estamos hoje, não está mais preso às dores, não recebe mais ameaças. Eu já vi pessoas dizendo que se Jesus vier, matam de novo. Eu quero ver matar. Eu quero ver matar. Ele vem como leão da tribo de Judá. Apresentem-se aqueles que querem enfrentá-lo. Ele é Senhor dos senhores. Todo o poder, Ele está à direita do Pai. E quando Ele vier, Ele virá em glória. É isso. E aqueles que confiam nele, aqueles que olham para o alto, também serão revestidos dessa glória. E se manifestarão com Cristo no tempo de Deus, na providência divina. Parece loucura essas coisas. É preciso ter fé. É a plataforma da fé para saber as bênçãos que estão reservadas, que não consegue subir a nossa imaginação de tão grandiosas que são. Você crê? Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você pode entregar sua vida a Jesus agora e dizer: Jesus, aqui estou, eu preciso de Ti. Eu quero andar em confiança, eu quero olhar para o alto, eu quero olhar nos Teus olhos. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador agora. Mas, em terceiro lugar, olhar para o alto significa mortificar nossos desejos carnais. É isso que a palavra de Deus diz. Nos versos 5 em diante, nós vamos encontrar assim: mortificar nossos desejos carnais. Verso 5 diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Vamos compreender isso. Deus não está ensinando que você tem que esquecer de cuidar do jardim, que você tem que esquecer de cuidar da casa, nem que você tem que esquecer de estudar, ou de tentar prosperar na vida, lutar, fazer concursos públicos, avançar, né? Lutar e crescer. Não é isso que Deus está dizendo. Você tem que se esforçar mesmo. O jovenzinho, o menino, a menina, se esforçar enquanto está nessa idade maravilhosa. E o jovem também, lutar e se aprimorar e buscar excelência, crescer, se esforçar, ler, leitura, estudos, concursos, segue em frente, confia que você vai avançar. Você vai avançar. Mas o que ele está dizendo a respeito desta natureza terrena está relacionado à pecaminosidade, à carnalidade, aos pecados, às afrontas a Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então fica bem claro quando vemos o texto que diz assim, verso 5: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Verso 6: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. São essas coisas. Verso 7: as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Verso 8: mas agora abandone todas essas coisas. Olha só, a ira, não está falando para abandonar o estudo, a responsabilidade, o trabalho, o cuidado da casa, o cuidado com os filhos, cuidado com os pais, atenção aos idosos, aos velhinhos, aos doentes, aos necessitados, o amor, a igreja, né, o interesse, o esforço de ajudar um ao outro. Não é nada disso. Está falando sobre, mas agora abandone todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Nós vimos essa coisa terrível que este homem fez contra sua esposa, a juíza Viviane, uma jovem juíza, 45 anos somente.
ele o matou na frente de suas filhinhas. Que coisa terrível, isso é ira descontrolada, é ódio, isso todo é diabólico, tem que ser afastado de nós, e não podemos servir ao diabo, mas servir ao nosso Deus. E olha só, o verso 9 continua: não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Quem tem profunda compaixão não tem ódio, não tem essas coisas terríveis, essa maldade terrível. De bondade, de humildade, mansidão e paciência. São valores eternos, valores celestiais, valores que estão em Deus. Suportem-se uns aos outros. É dito que esse suporto não é de tolerar quem não aguenta não, mas é de dar suporte mesmo, de abençoar, de ajudar uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. É natural que falhemos e às vezes erramos contra o nosso próximo, pecamos contra o nosso próximo, mas vamos nos perdoar mutuamente em Cristo, assim como Cristo nos perdoou. Então perdoe como o Senhor lhes perdoou. Verso 14: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Perceba que isto é deixar as coisas desse mundo. São valores que abençoam, são valores que valorizam ao outro, são valores que estimulam, são valores que encorajam, são valores que trazem mais vigor para aquele que os mantém e aqueles que desejam. Se você deseja ter esses valores, fala com Deus. Se você tem tido ódio, raiva, não consegue perdoar, saiba que o inimigo ainda está agindo na sua vida, mas é direito seu, saiba disso, é direito seu vencer, é direito seu derrotá-lo completamente, e você vai produzir frutos que são agradáveis a Deus, e você será uma grande bênção. Deus quer transformar você, quer tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração sensível. Quer tirar a maldade e colocar a benignidade e a bondade no seu coração. Ele quer transformar o seu ser, quer transformar o seu coração promíscuo num coração santo e lavado no sangue de Jesus. Isto é olhar para o alto, isto é abandonar as mazelas deste mundo. Mas em último lugar, meus queridos irmãos e amigos, todos que estão adorando ao Senhor nosso Deus nesse momento, olhar para o alto significa deixar a palavra de Deus crescer e desenvolver dentro de você, deixar a palavra de Deus se manifestar, deixar a palavra de Deus criar vida dentro de você, e você vai produzir frutos de acordo com a palavra. Assim encontramos no verso 16: habite ricamente em você a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais. Percebe que esta pessoa, esta alma, já é uma alma transformada. É uma alma que adora ao Senhor, é uma alma que faz jorrar as bênçãos ao redor. Realmente, rios de águas vivas já estão fluindo do interior desse que permite e que deseja que a palavra de Deus habite ricamente em seu interior. Então tudo isso acontece. Então salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. É um coração agradecido a Deus. Esse é um amigo de Deus. Esse dá frutos, porque ele irradia a bondade, a benignidade e a graça de nosso Deus. Verso 17: fecha
com chave de ouro tudo isso, dizendo assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. É realmente encerrar uma trajetória gloriosa, é frutificar, é transformar o mundo, a começar por mim, a começar por você. E se formos assim, nós vamos contagiar os que nos cercam, e nós vamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso galardão não é vão no Senhor, segundo a palavra. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Você quer frutificar? Você quer abençoar? Você quer, através da sua vida, levar muitas vidas a Cristo, a salvação? Imagina quando tudo isso aqui passar, tudo se encerrar, agora é eternidade, agora é prestação de contas, agora é com Deus, e você então veja e olha, e vê que muitos se converteram por causa do seu testemunho. É isso que queremos ser. Queremos ser a partir de 2021, isto muito claramente, gerando vidas, vai ser nossa luta para 2021. A partir de 2021 principalmente, gerar vidas para o reino de Deus, é o nosso propósito em Cristo Jesus. E para concluir, meu querido irmão, irmã, família, amigo, você que celebra o Senhor Deus através deste culto, olhar para o alto significa olhar para Deus, receber o abraço de Deus e seguir confiante, não olhando ao redor, nem para as circunstâncias. É olhar nos olhos de Deus e receber todas as bênçãos que Ele tem para você. É direito seu. Você quer andar assim? Você quer olhar para o alto? Você quer buscar a face do Senhor Deus agora? Diga: ó Deus, eu quero olhar nos teus olhos. Ó Deus, ó meu Pai, eu recebo a Jesus como meu Senhor. E se eu já o conhecia, eu quero me firmar mais. Tira as pedras do meu caminho, tira as feridas que me machucam, tira a culpa que está sobre mim, o peso que eu carrego. Eu quero deixar os pés de Cristo, não vou carregar mais. Se eu vivi murmurando, reclamando, me queixando de tudo, ofendendo e ferindo as pessoas, eu não quero viver assim mais. Se eu sou uma ameaça às pessoas, se eu sou uma ameaça à minha família, se eu sou covarde contra as crianças, se eu não atendo ao idoso, ao necessitado, perdão, Senhor. Se eu não tenho te honrado e aprendido de ti, perdão, Senhor. Lava-me com o sangue de Jesus e transforme o meu ser. Eu quero a minha vida transformada. Eu entrego minha vida ao senhorio de Jesus. Eu quero ser uma nova criatura, que olhe para ti, olhe para o alto e receba de ti todos esses valores que a tua palavra descreve, e que nesta noite eu ouvi, Senhor. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Eu me consagro mais a ti. Usa-me, Senhor, para que 2021, a partir desse ano, a minha vida seja muito frutífera, para a glória do Senhor e a alegria daqueles que me cercam, em nome do Senhor Jesus. Amém. Curve a sua cabeça agora e busque ao Senhor, ao Deus vivo. Ó Santo e Eterno Pai, nós te agradecemos por tua palavra, que é viva, poderosa e que penetra até a divisão da alma e do espírito e nos corrige, nos ensina e mostra as tuas maravilhas. Ó Deus dos deuses, transforme vidas realmente. Espírito Santo, unja-nos, unja a tua palavra aqui, unja, Senhor, esta mensagem, unja aqueles que estão ouvindo, que estão participando, que estão te adorando, unja aqueles que estão tendo contato com ela agora, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, receba nosso louvor, receba a nossa adoração, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.
conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas.
nessa noite tão especial, eu convido você e todos aqueles que fazem parte da família de Deus, ou seja, aqueles que já receberam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, a participar da ceia do Senhor Jesus. E é bom compreendermos o que significa a ceia. Para deixar bem claro, a ceia de Jesus é a continuação da Páscoa antiga, a Páscoa judaica. Na Páscoa judaica se celebrava uma libertação. E na ceia de Jesus, que é a Páscoa de Jesus, a Páscoa de Cristo, se celebra uma libertação infinitamente maior. Na primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus, se comemora a libertação do povo de Israel, ou dos filhos de Israel, da escravidão egípcia. O povo estava sofrendo os castigos da escravidão, punições severas, trabalho forçado, dores, gemidos, e Deus ouviu os gemidos do seu povo e mandou um libertador, Moisés. E a Páscoa se institui aí, porque na última das 10 pragas, Deus, através do seu anjo, matou os primogênitos dos egípcios e de todas as famílias que não colocaram sangue no umbral da sua porta, um sangue de um animalzinho. E naquele sangue estava a libertação dos que confiavam em Deus. No sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está a libertação de todos aqueles que creem em Jesus. Não na religião, mas em Jesus, o Filho de Deus. Naquele dia, o anjo da morte passava. Se ele visse o sangue na porta daquela casa, ele passava adiante. E exatamente este ato de passar adiante é que dá a ideia de Páscoa. Pessate, passar adiante. Então, todas as casas que não havia o sangue, o anjo da morte entrou e matou o primogênito dos filhos e o primogênito dos animais. Foi uma tristeza, muito choro, muita dor contra os desobedientes, contra aqueles que afrontavam ao Deus dos deuses. Com Jesus, o Cordeiro de Deus, se nós formos lavados no seu sangue, também teremos vida, vida eterna. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a ceia do Senhor é a Páscoa, uma Páscoa muito maior do que a Páscoa de Israel. É a Páscoa de Jesus Cristo, é a Páscoa universal. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que fala a respeito dela. E nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 22, primeiro versos de 7 a 14. Diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro da Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Carregando esse pote de água, né? E digam ao dono da casa: o mestre perguntou: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali façam os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam a Páscoa. E quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa. E olha só o que diz mais: quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos à mesa, ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, antes de morrer,
pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. E Jesus prossegue dizendo assim: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhe com uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu-lhe aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. E depois, semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, e que é derramado em favor de vocês. Então, aprendendo com Jesus, ele mostrou o pão. O pão simboliza o corpo que seria sacrificado. Alguns dizem que neste momento, este corpo se torna literalmente o corpo de Jesus. Obviamente isso é uma mentira, ninguém em sã consciência vai acreditar nisso. Mas é dito, a religião ensina isso. E é dito que o vinho, quando chega no momento da ceia, se transforma no sangue, nas hemácias, nos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, tudo. E se levar para o laboratório é sangue humano. É preciso muita criatividade para se acreditar nisso. A Bíblia não ensina mentiras, a Bíblia ensina a verdade. Jesus é a verdade, não traz mentiras. A religião traz mentiras e manipula, mas o nosso Deus, através de Jesus, derrama o seu amor, a sua graça e a sua bondade. Jesus tomou o pão e o cálice, e comeu o pão e tomou o cálice, dizendo: este é o meu corpo que será dado em favor de vocês. E este é o sangue da nova aliança. Esta é a Páscoa eterna, esta é a Páscoa universal, para que todo aquele que crê em Jesus seja lavado, seja livre da escravidão do pecado, saia dos gemidos, saia da morte e venha para a vida através de Jesus. Creia em Jesus, receba Jesus no seu coração. Nesse momento, então, você que está no seu lar, vai participar com aqueles que amam a Deus, que já tem Jesus, da ceia do Senhor. E você vai pegar o pão, e vai pegar o cálice, e vai celebrar ao Senhor nesta hora. Você já está preparado? Nós vamos celebrar ao Senhor. Jesus pegou o pão, e aqui está o pão. Isto é o meu corpo, que é partido por vós, é partido em favor de vós. Isto simboliza o corpo de Jesus. E eu convido você, dando graças a Deus, a comer do pão. E nesse momento, todos que estão aqui nesse lugar já devem estar com o seu pão em mão, seu cálice. As pessoas que estão trabalhando aqui agora estarão participando da ceia do Senhor, glorificando ao nosso Deus. Todos nós, adorando e dizendo: obrigado, ó Deus, por teu infinito amor. Vamos comer então o que simboliza o corpo de Jesus. Obrigado, ó Deus, por ter nos dado Jesus, e Ele ter dado a si mesmo, dando sua vida, seu corpo, seu sangue por nós, para que todo aquele que crê, de qualquer etnia, de qualquer família, de qualquer nação, seja salvo. A Ti a glória, eternamente nossa gratidão. Amém. Jesus, depois de cear, depois de comer o pão, Ele pegou o cálice e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Esse é o meu sangue que será derramado por todos
Aqueles que crerem serão salvos. Aqueles que crerem verão a bênção, verão a face de Deus. Ele disse, é o sangue da nova aliança. Não é mais pela lei que seremos salvos, mas pela bondade, pela misericórdia e pela graça. É por amor, não é mais por merecimento. E você tem um direito a isso. Você que ainda não tem Jesus no seu coração, você tem direito a isso. Receba Jesus, coloque-o no seu coração. Vamos beber o que simboliza o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos beber então. Ó Pai, outra vez te rendemos louvor por Jesus, que teve a coragem de morrer por nós. Ele pediu ao Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas não era possível, porque não existe outro meio. Só Jesus Cristo salva, a mãe de Jesus não salva, os discípulos não salvam. Não há reencarnação, tudo isso é invenção do homem. O homem que se deixou levar pelas trevas, mas que o Senhor estende o teu amor para com eles. E deseja que todos venham ao conhecimento da verdade. E se entregue a Ti, ó Deus. E ame a Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi tão amoroso e tão fiel ao Pai e tão misericordioso para conosco, de dar sua vida com tantas dores em nosso lugar. E ali na sua morte o Senhor riscava a nossa cédula de dívida e quitava as nossas ofensas, quitava os nossos pecados, quitava as nossas dívidas e nos apresentava reconciliados pela graça, justificados ao Pai. Te louvamos, ó Deus Pai, ó Cristo Jesus, ó Espírito Santo, por nos convencer. Receba nosso louvor. Em Cristo oramos, amém e amém. Você lembra a maravilha quando na primeira vez os seus olhos se abriram e a luz passou a ver.
Nós agora vamos nos preparar para agradecer a Deus a entrada de um novo ano. Vamos colocar nossas vidas nas mãos do nosso Deus e confiar inteiramente nele. Se você pode se ajoelhar onde estiver, eu lhe convido a fazer isso agora. Se ajoelhar, se for possível, se ajoelhar. Se não for possível, do jeito que você estiver, da maneira que você estiver, com sua família, receba agora o novo ano que o Senhor está nos dando. Eu vou me ajoelhar. Aqueles que puderem se ajoelhar vão fazer isso comigo também. Vamos receber de nosso Deus esse novo ano. Nosso Pai bendito, nós te agradecemos infinitamente pelo que passou. Ó Deus, todos os percalços, todas as adversidades, todas as tempestades que passamos, o Senhor nos preservou. O Senhor nos guardou, nos livrou de todos os males. Nós te agradecemos, Pai. Fica conosco. Agora, Senhor, quando recebemos um novo ano, que a Tua mão de poder esteja sobre nós, que o Senhor ilumine nosso caminho, e que a esperança, a fé e o olhar para os Teus olhos seja o grande diferencial. Ó Pai, te agradecemos e pedimos a Tua condução. Tenha misericórdia de nós, livra-nos de todos os males, no nome de Jesus. E receba nosso louvor, ó Deus, a nossa confiança, o nosso coração está depositado no Senhor. Te louvamos por mais um ano que o Senhor nos presenteia. Te adoramos e te bendizemos e recebemos com um espírito de gratidão no nome que é sobre todo nome, o nome eterno de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Agora que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Jeová sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que o ano novo 2021 seja agraciado com esta paz que ninguém nada pode tirar. A paz do Senhor Jesus. Amém e amém. Agora que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que esse 2021 seja dirigido completamente e com esta paz que ninguém nada pode tirar. A paz de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. O ano está coroado com tua bondade.
Santo.